Fala, candidato, tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo a mais uma correção de prova de matemática aqui do curso preparatório para as escolas técnicas e militares. Eu sou o professor Luiz Antônio. Nós estamos resolvendo a prova dos fuzileiros navais do ano de 2022 para ingresso em 2023. Então, se você vai fazer a próxima prova do Corpo dos Fuzileiros Navais, é uma excelente oportunidade para reforçar a sua preparação. E se você fez essa prova, mano, e você errou alguma coisa, muita atenção, principalmente aos seus erros, para que você não erre mais. Então, pega lápis, pega papel para a gente fazer junto essa prova aí. E se esse assunto já é do teu interesse, eu quero te pedir de coração para você dar um like no nosso vídeo, inscrever-se no nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas, para que possamos ajudar mais candidatos a alcançarem os seus objetivos, assim como você que está me ouvindo está buscando o seu. Bom, vamos lá então, a questão de número 26 da prova dos fuzileiros navais, questão envolvendo velocidade média. Muitos alunos falam assim, poxa, é uma questão de física na prova de matemática. Não, pessoal, não é uma questão de física. É uma questão de matemática, tá legal? Que envolve a razão entre dois números. Vamos ler a questão? Uma missão dos soldados fuzileiros navais utilizou o veículo que saiu do quartel às 5h30, rumo ao destino a 270 quilômetros. Sabendo-se que essa distância foi percorrida em 3 horas, marque, aí a continuação da questão está na outra parte aqui, né? Isso aqui é a própria prova dos fuzileiros navais, tá bom, pessoal? Aí ele pediu para marcar a alternativa que traz a velocidade média do veículo durante o percurso em quilômetros por hora. Pessoal, então o que você tem que saber? Você tem que saber que a velocidade média é a razão entre duas grandezas. E que grandezas são essas? É a grandeza ΔS, que você pode encarar como distância também, pela grandeza ΔT, que é o tempo. Então, nós vamos conseguir calcular a velocidade, observe, dividindo 270 quilômetros, que foi a distância total percorrida, no intervalo de tempo de 3 horas. Logo, a velocidade média foi de 90 km por hora. Pô, bem tranquilo, tá vendo? Então, não é uma questão de física, pessoal. Embora velocidade média seja um conceito trabalhado lá em física. Eu sei que é um conceito trabalhado em física. Uma questão que está pedindo a relação entre duas grandezas, a razão entre duas grandezas. O gabarito dessa questão é a letra A. Questão de número 27 agora. Para a confecção de máscaras para proteção contra a Covid-19, uma pequena empresa possui 4 funcionários que produzem 100 máscaras em 3 horas, pretendendo-se produzir o dobro de máscaras, contratando mais 2 funcionários e mantendo-se o mesmo ritmo de produção, quanto tempo será gasto? Questãozinha de regra de 3. Você que gosta de questões de regra de 3, né? Eu adoro questões de regra de 3. Vamos lá, vamos identificar as grandezas primeiro. Então, as grandezas são máscaras, tempo, tá vendo? E funcionários, tá bom? Então, a questão mencionou isso aqui, ó, funcionários, depois falou máscaras e falou tempo. Então, a gente escreve isso. Eu sempre gosto de ensinar para os meus alunos questões de regra de 3 composta, escrevendo, ó, nós vamos escrever aqui, ó, funcionários, tá bom? Máscaras, nós vamos colocar aqui, ó, tempo, tá bom? O primeiro passo é esse, identificar as grandezas. O segundo passo é identificar em qual grandeza está a incógnita. A incógnita está na grandeza tempo, porque olha a pergunta aqui, ó, em quanto tempo será gasto? Tá legal? Então, a gente vai colocar o xizinho aqui, ó. Beleza?
E agora nós vamos analisar as grandezas. Observe que funcionários e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Eu coloco setinhas em sentidos contrários. Como assim, Luiz Antônio? Grandezas inversamente proporcionais. Se você aumenta o número de funcionários, você vai diminuir o tempo para a produção das máscaras. Concorda comigo? Por isso que eu coloco aqui, ó, setinhas em direções opostas, em sentidos opostos, né? Não é direção, sentidos. Beleza? E máscaras e tempo são grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Para a produção de mais máscaras, você precisa de mais tempo. Então, aqui a gente já coloca setinhas, tá vendo? No mesmo sentido. Beleza? E agora vamos colocar os valores. Os valores são, vamos lá, 4 funcionários, tá bom? Produzem 100 máscaras num intervalo de tempo de 3 horas. Agora é o seguinte, nós temos que produzir 200 máscaras, porque o problema falou que é o dobro, né? Tá aqui no texto, ó, o dobro de máscaras, tá legal? No tempo X, e agora com mais 2 funcionários, ou seja, agora vão ser 6 funcionários. Tá bom? Então, esse daqui é o esqueminha para a gente montar a regra de 3. Bom, agora de posse disso aqui, nós vamos montar uma equação. Na nossa equação vão aparecer 3 frações, tá legal? Essa fração que vai entrar aqui é a fração onde tem a nossa incógnita, que é essa daqui, ó, do jeito que está aqui, 3 sobre x, tá bom? E as outras 2 frações vão aparecer aqui, ó. A grandeza funcionários, tá bom? Vou colocar aqui, ó, 6 sobre 4. Ué, Luiz, por que entra 6 sobre 4 e não entra 4 sobre 6? Porque as grandezas funcionários, pessoal, e tempo são inversamente proporcionais, tá bom? E aqui vai entrar a fração das máscaras, vai entrar 100 sobre 200, tá? Porque as grandezas máscaras e tempo são grandezas diretamente proporcionais. Que você já deve ter percebido que nós vamos poder simplificar, não é? Fazer simplificações aqui. É muito tranquilo fazer essas simplificações, não tem problema nenhum. 3 sobre x nós vamos repetir. Aqui, 6 com 4, tá vendo? Nós vamos dividir aqui, ó, por 2, tá bom? Nós vamos dividir 6 por 2 dá 3 e 4 por 2 dá 2. E aqui nós vamos também simplificar tudo por 100. Ó. Aqui nós vamos dividir por 100, essa fração 100 sobre 200. Nós vamos dividir numerador e denominador, ambos por 100. 100 dividido por 100 dá 1. E aqui 200 dividido por 100 dá 2, pessoal. E aí, nós vamos ficar com essa equação aí, tá bom? E vai ficar da seguinte forma. Ó, 3 sobre x, estou repetindo, e aqui 3 sobre 4, tá bom? 3 vezes 1, observa aqui que eu multipliquei, ó. 3 vezes 1 deu esse 3 aqui, e 2 vezes 2 deu esse 4 aqui. Então, agora, a gente multiplica cruzado, né? Já podemos até responder a questão, mas se você quiser multiplicar cruzado, ó, vamos encontrar 3x igual a 12, e finalmente x vai ser 12 dividido por 3, que dá 4. Então, consegui aí calcular, tá vendo? O tempo que a questão dos fuzileiros navais pedia. Agora, vamos voltar lá na questão para ver se tem essa resposta. Tá aí, gabarito letra D, 4 horas. Bem tranquilo, tá bom? Tem que refazer, tem que estudar, não tem jeito, não tem para onde correr, tá bom, pessoal? Questão de número 28, vamos lá. A administração de um condomínio tem como meta arborizar todos os seus espaços de convívio ao ar livre. Hoje, a taxa percentual de espaços arborizados é de 10%. Vou destacar isso no texto, tá bom? Cria esse hábito de destacar as informações importantes no texto. Com a arborização de mais 24 espaços, a taxa chegará a 90%. Quantos espaços restarão ser arborizados para que a meta seja cumprida?
questãozinha envolvendo porcentagem, tá bom, pessoal? Que exige uma interpretação muito boa do candidato. Vamos lá. Bom, já existe uma quantidade de espaços arborizados, tá bom? E essa quantidade de espaços arborizados representa 10% do total. Olha que interessante. Então, eu consigo resolver essa questão utilizando regra de 3 com porcentagem. De um lado, nós temos os espaços arborizados e do outro lado nós temos porcentagem, tá certo? Então, veja bem, uma quantidade X, uma quantidade inicial X de espaços, representa 10%, tá bom? Nós não sabemos qual é a quantidade de espaços arborizados, nós sabemos só o percentual. Somando a essa quantidade que já existe, pessoal, 24, esse percentual vai para 90, foi isso que a questão falou, entendeu? Você conseguiu fazer essa mesma interpretação que eu? Vou repetir para você. Aqui, ó, já existia uma quantidade de espaços arborizados. Essa taxa era de 10%. Aí o que aconteceu? Com a arborização de mais 24 espaços, a taxa chegará a 90%. Então, quer dizer, somando 24 espaços àqueles que já existiam, a taxa vai para 10%. Tá bom? E aí ele está perguntando quantos espaços restarão ser arborizados para que a meta seja cumprida. Tem que ter 100%. Tá bom? Então, nós vamos aqui montar uma equação para encontrar esse valor de x aqui. Ó. Nós podemos já multiplicar cruzado aqui, tá bom? Que a gente já encontra o valor de x. Ó. X vezes 90, isso dá 90x. E ao multiplicar 10, pessoal, por x mais 24, nós vamos obter 10x mais 240, tá bom? E aqui nós vamos resolver agora esta equação do primeiro grau e vamos encontrar o valor de x. 90x menos 10x, isso dá 80x, igual a 240. Vou chegar a tela um pouquinho para o lado aqui, para a gente resolver, né? Isso aqui eu vou apagar, que isso aqui é da outra questão. E aí vou chegar à conclusão aqui que o x vai ser 3, tá bom? Porque esse 80 que está de um lado multiplicando, vai para o outro lado dividindo, 240 dividido por 80, isso dá 3. Então, cheguei à conclusão que a quantidade inicial de espaços que tinham eram 3. E olha que interessante, 3 espaços arborizados representam 10%. Tá bom? Se nós temos 90% da quantidade de espaços arborizados, faltam arborizar mais 10%. Você concorda comigo? Então, na verdade, faltam arborizar mais 3 espaços, gabarito, letra C. Espero que você tenha compreendido essa questão. Uma questãozinha de porcentagem muito bem elaborada, muito interessante, né? Questão de número 29, uma questão envolvendo juros simples. Olha que interessante. Questão 29. Por quanto tempo mínimo um capital deve permanecer aplicado a juros simples para que o mesmo duplique, considerando-se a taxa de 2% ao mês? Vamos lá, então. Vamos resolver essa questãozinha aí de juros simples, pessoal. Primeiro passo é conhecer os elementos da fórmula de juros simples, que é o capital, a taxa representada pela letra I, o tempo ao qual o capital vai ficar aplicado e o J, que é os juros, tá bom? E a fórmula de juros simples é essa daqui, ó. J é igual a CIT sobre 100. Então, vamos lá. Então, o problema quer saber por quanto tempo, o tempo mínimo, né, que um capital deve ficar aplicado. Então, o tempo é a nossa interrogação para que esse capital ele duplique, ou seja, os juros deve ser igual ao próprio capital, tá bom? O capital vai ter que duplicar depois de um intervalo de tempo. A taxa 2% AM, 2% ao mês, tá bom? E o capital a gente vai colocar C mesmo,
Então agora nós vamos substituir nessa fórmula aqui de juros simples tudo o que nós temos. Como assim, professor? Mas ele não deu o capital. Calma, você vai ver. Vamos lá. No lugar do J, que é os juros, nós vamos colocar C. No lugar do C, nós vamos deixar C mesmo. No lugar do I, que é a taxa de juros, vamos colocar 2. No lugar do tempo, do T, a gente vai deixar T. E aqui, ó, sobre 100. Olha que interessante. Agora nós vamos resolver essa equação aí, ó. Esse 100 está de um lado dividindo e vai passar para o outro lado multiplicando. Se você multiplicar 100 vezes C, você vai obter 100C. Então vamos ficar com 100C igual a 2CT. Concorda comigo? Se você multiplicar aqui, ó, C vezes 2 vezes T, você vai obter aquilo ali, 2CT. Olha o que podemos fazer com a letra C, que está dos dois lados aqui multiplicando. Ó, podemos cancelar, tá vendo? Entendeu agora porque você não precisava assim do valor de C? E agora nós vamos resolver o problema. Por quê? Porque nós temos 100 igual a 2T. Então, esse 2 que está de um lado multiplicando vai aparecer do outro lado dividindo. A resposta vai ser 100 dividido para 2, que vai dar 50. Então, nós encontramos a resposta da questão aí, pessoal, ó, 50 meses. E, professor Luiz Antônio, por que você tem certeza que esse 50 aí está em meses? Eu tenho certeza porque a nossa taxa de juros está aqui, ela foi dada ao mês, 2% ao mês, pessoal. Então, acabou a questão, letra D, 50 meses. Ou seja, há uma taxa de 2% a cada mês, tá bom? Em 50 meses, o capital, que era C, ele vai se transformar em 2C, tá bom? Ele vai dobrar, que era exatamente o que a questão falava para a gente. Vamos lá, pessoal, questão de número 30, questão onde os fuzileiros, a banca, né, dos fuzileiros pedia para resolver essa expressão que você está vendo aqui, ó, tá bom? Para início de conversa, pessoal, eu vou escrever essa expressão aí de novo, só que separando, desmembrando esses expoentes aí, ó, que aparecem na base 2. Observe que aqui aparece um expoente na base 2, que é o n mais 5. Aqui aparece um n menos 2 e aqui aparece um n menos 3. Correto? Então, vou escrever da seguinte forma, ó, 2 elevado a n, que multiplica 2 elevado a 5, que multiplica 2. Vamos lá de novo para você entender. Tá vendo? A propriedade que eu estou usando é isso aqui, ó. 2 elevado a n mais 5, isso é a mesma coisa que 2 elevado a n vezes 2 elevado a 5. Que propriedade é essa? Multiplicação de potência de mesma base, onde a gente repete a base e soma os expoentes. Então, como esse n mais 5 é a soma de n com 5, eu posso escrever dessa forma. Vou utilizar o mesmo raciocínio aqui, ó. 2 elevado a n vezes 2 elevado a menos 2 vezes 6. Beleza, pessoal? No denominador, o mesmo raciocínio. 4 que multiplica 2 elevado a n vezes 2 elevado a menos 3. Certo? E por que eu fiz isso? Para poder fazer uma simplificação. Inicialmente, uma fatoração, né? Que é botar o 2 elevado a n em evidência. Aí eu vou abrir um parênteses aqui, ó. Tá bom? E embaixo eu vou repetir. 4 que multiplica 2 elevado a n, que multiplica 2 elevado a menos 3. Agora pensa comigo, vamos lá. Se dessa parcela aqui, ó, é retirar o 2 elevado a n, nós vamos ficar com 2 elevado a quinta vezes 2. E se dessa parcela aqui, ó, eu retirar o 2 elevado a n, nós vamos ficar com 2 elevado a menos 2
vezes 6. Confere? E agora, observe que eu posso simplificar esse 2 elevado a n que está aqui com esse 2 elevado a n que está aqui. Ó, porque ambos aparecem multiplicando, pessoal. Multiplicando em cima e embaixo, você pode simplificar. Bom, agora eu vou escrever, ó, 32 vezes 2 menos 1/4 vezes 6. Luiz, não entendi de onde saiu esse 1/4 vezes 6. Pessoal, aqui, ó, 2 elevado a menos 2 tem um expoente negativo, correto? Toda vez que o expoente for negativo, a regrinha é, ó, inverte a base e troca o sinal do expoente. Por isso que dá 1/4 aqui, tá vendo? A base é 2. O inverso de 2 é meio. Então, se você inverter a base, o expoente troca de sinal. Era negativo, ficou positivo. Tá vendo? Então, por isso que deu esse 1/4 aí. No denominador, mesmo raciocínio. Aqui, ó, 4 vezes 1/8. Luiz, não entendi também de onde saiu esse 1/8. Também vou fazer aqui para você, ó. Tá bem? 2 elevado a menos 3. Inverte a base, troca o sinal do expoente. Olha lá. 1 meio elevado ao cubo, isso dá 1/8. Tá vendo? É a mesma regrinha. Importante você saber as propriedades de potência, para você saber resolver isso daí, tá vendo? Não ficar perdido. Você que vai fazer a prova dos fuzileiros navais tem que saber isso aí. Bom, e agora? Bom, agora, ó, 32 vezes 2, isso dá 64. Então, vamos ficar com 64 menos 3 meios. Luiz, de novo, me enrolei de novo. Da onde saiu esse 3 meios? Está aqui, ó. Tá vendo? 1/4 vezes 6, isso dá 6/4, que simplificando por 2, ó, 3 meios. E aí, pegou essa visão? Refaz aí no teu caderno, tá bom? E embaixo aqui, ó, nós vamos obter 1 meio, tá bom? Aqui, ó, 4 vezes 1/8, 4 vezes 1, 4. Agora simplifica por 2 aqui, essa fração. Você vai obter 1 meio. Beleza? Vamos dar continuidade? Agora, ó, regrinha prática da matemática. Esse 2 multiplica por esse 64 e depois você subtrai 3. Essa é a regrinha. 2 vezes 64, 128 menos 3, aqui, ó, 125 dividido para 2. Repetindo para você o raciocínio aqui, você que engoliu mosca, tá? Aqui, ó, 2 vezes 64, 128. 128 menos 3, 125. Embaixo a gente repete 1 meio. E agora, para finalizar, vamos lá. O que é isso aqui? Você sabe me dizer? Você sabe identificar que operação é essa aqui? Divisão de frações. Na divisão de frações, nós vamos repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. A segunda fração aqui para a gente é a fração 1 meio. Então, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Agora, olha que interessante. Esse 2 que está em cima, multiplicando, tá vendo? Pode simplificar com esse 2 que está embaixo aqui, ó. Beleza? Então, corta aqui. Resposta final da nossa questão, pessoal, 125. E com isso a gente mata aí a questão de número 30, gabarito letra E, 125.